Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Dias de hoje. No momento em que as portas da prisão se fecham atrás de mim, questiono todas as decisões que já tomei na vida. Não é aqui que eu quero estar agora. Não mesmo. Quem quer estar num presídio de segurança máxima? Aposto que ninguém quer. Quando alguém está dentro dessas quatro paredes, é porque talvez tenha tomado algumas decisões ruins ao longo da vida. Com certeza é o meu caso. Nome? Uma mulher trajando um uniforme azul de agente penitenciário levanta os olhos para mim por trás da divisória de vidro logo depois da entrada do presídio. Eles são sombrios e sem brilho, e ela parece querer estar aqui tão pouco quanto eu. Brooke Sullivan. Pigarreio. Vim falar com Dorothy Kuntz. A mulher volta o olhar para uma prancheta com papéis na frente dela. Corre os olhos pela lista, sem dar a entender que me ouviu ou que sabe alguma coisa sobre o motivo pelo qual estou aqui. Olho para trás de mim em direção à pequena área de espera, vazia nesse momento com exceção de um idoso todo enrugado sentado numa das cadeiras de plástico, lendo um jornal como se estivesse dentro de um ônibus. Como se não houvesse uma cerca de arame farpado à nossa volta pontuada por guardas corpulentos vigiando as torres. Depois do que parecem ser vários minutos, o som de um interfone ecoa pelo recinto, alto o suficiente para eu me sobressaltar e dar um passo para trás. Uma porta à minha direita com barras vermelhas verticais se abre devagar até revelar um corredor comprido e mal iluminado. Fico encarando o corredor com os pés grudados no chão. É para eu entrar? A mulher ergue os olhos sem vida para mim. Pode ir. Você vai passar pela revista de segurança no final do corredor. Ela meneia a cabeça para indicar o corredor escurecido, e um calafrio me percorre enquanto passo com hesitação pela porta de barras, que volta a se fechar e se tranca com um baque ressonante. Nunca estive aqui antes. Minha entrevista de emprego foi por telefone, e o diretor da prisão estava tão desesperado para me contratar que nem sequer se sentiu obrigado a me conhecer pessoalmente antes. Meu currículo e as cartas de recomendação bastaram. Assinei um contrato de 1 ano e enviei por fax na semana passada. E agora estou aqui, pelo próximo ano da minha vida. Isso é um erro. Eu nunca deveria ter vindo para cá. Olho para trás, para as barras de metal vermelho que já se fecharam atrás de mim. Ainda não é tarde demais. Embora tenha assinado um contrato, tenho certeza de que poderia me desvencilhar dele. Ainda poderia dar meia volta e ir embora deste lugar. Ao contrário dos residentes do presídio, não preciso estar aqui. Não queria esse emprego. Queria qualquer outro, menos esse. Mas eu me candidatei a absolutamente todos os empregos num raio de 60 minutos de carro da cidade de Hacker, no norte do estado de Nova York, e esse presídio foi o único lugar que me retornou, chamando para uma entrevista. A vaga foi minha última escolha, e eu me senti sortuda por tê-la conseguido. Por isso, continuo andando. No posto de segurança no final do corredor há um homem vigiando uma segunda porta com barras. Está na casa dos 40 anos. Tem os cabelos curtos cortados em estilo militar e está usando o mesmo uniforme azul engomado da mulher de olhos mortiços da recepção. Dou uma olhada no crachá pregado no bolso da frente da camisa dele, agente penitenciário Steven Benton. Oi? Digo com uma voz que percebo ser um pouco alegre demais, mas não consigo evitar. Meu nome é Brooke Sullivan. Hoje é meu primeiro dia de trabalho aqui. A expressão de Benton não muda enquanto me avalia de cima a baixo com os olhos escuros. Fico nervosa ao pensar de novo em todas as escolhas de roupas que fiz de manhã. Como iria trabalhar num presídio de segurança máxima masculino? Imaginei que fosse melhor não me vestir de um jeito que pudesse ser visto como insinuante. Sendo assim, estou usando uma calça social preta de boca um pouco larga e uma camisa de manga comprida preta de botão. Está fazendo mais de 25 graus lá fora, um dos últimos dias quentes do verão.
e embora eu esteja arrependida de tanto preto, esse parecia o único jeito de chamar o mínimo de atenção possível. Meus cabelos estão presos para trás num rabo de cavalo simples. A única maquiagem que passei foi um pouco de corretivo para esconder as olheiras e um tiquinho de um batom que tem quase a mesma cor da boca. Da próxima vez, nada de saltos, diz ele. Ah, baixo os olhos para meus sapatos pretos de salto. Ninguém me deu absolutamente nenhuma orientação em relação a que roupas vestir, muito menos a que sapatos calçar. Bom, eles não são muito altos. E são grossos, não são pontudos nem nada. Não acho mesmo que... Meus protestos morrem antes de saírem da boca enquanto Benton fica me encarando. Nada de saltos. Entendi. Ele passa minha bolsa por um detetor de metais, e em seguida atravesso outro bem maior. Faço uma brincadeira nervosa sobre ter a sensação de estar no aeroporto, mas já estou com a sensação de que esse cara não curte muito brincadeiras. Da próxima vez, nada de saltos e nada de brincadeiras. Tenho hora marcada com Dorothy Kuntz, digo para ele. Ela é enfermeira daqui. Benton dá um grunhido. Você é enfermeira também? Enfermeira de prática avançada. Corrijo. Vou trabalhar no posto de saúde daqui. Ele arqueia uma das sobrancelhas para mim. Boa sorte com isso. Não sei ao certo o que ele quer dizer. Benton aperta um botão, e mais uma vez aquele ruído ensurdecedor de interfone dispara logo antes de o segundo conjunto de portas com barra se abrir, deslizando. Ele me indica o caminho por um corredor até a ala médica. O corredor tem um cheiro estranho de alguma substância química, e as luzes fluorescentes do teto não param de piscar. A cada passo que dou, sinto um pânico crescente de que algum presidiário vá surgir do nada e me matar de pancada usando um dos meus sapatos de salto. Há uma mulher me esperando quando dobro à esquerda no final do corredor. Ela tem por volta de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos bem curtos e um corpo robusto. Há algo nela ligeiramente familiar, mas não consigo identificar o que. Ao contrário dos guardas, está usando um uniforme hospitalar azul marinho. Assim como todo mundo que conheci até agora no presídio, não está sorrindo. Fico imaginando se isso contraria as regras do lugar. Preciso verificar meu contrato. Funcionários podem ser demitidos por sorrir. Brooke Sullivan? Pergunta ela com uma voz cortante mais grave do que eu esperava. Isso. Você é a Dorothy? De um jeito bem parecido com o do guarda lá da frente, ela me olha de cima a baixo. E também como ele parece totalmente decepcionada com o que vê. Nada de saltos, diz ela para mim. Eu sei. Se sabe, por que veio de salto? Quer dizer, meu rosto arde. Agora eu sei. Com relutância, ela aceita essa resposta e decide não me forçar a passar meu dia de adaptação descalça. Dá um aceno com uma das mãos, e saio trotando atrás dela pelo corredor, obediente. Todo lado de fora da ala médica tem o mesmo cheiro químico do restante do presídio e as mesmas luzes frias piscantes. Há algumas cadeiras de plástico encostadas na parede, mas estão desocupadas. Ela puxa a porta de uma das salas. Aqui vai ser o seu consultório, diz ela. Espio lá dentro. O cômodo tem mais ou menos metade do tamanho das salas do pronto-socorro no Queens onde eu trabalhava antes. Mas, tirando isso, parece a mesma coisa. Uma maca de exame no meio, um banquinho para eu me sentar, uma mesa pequena. Eu vou ter uma sala? Dorothy faz que não com a cabeça. Aqui tem uma mesa. Não tá vendo? Quer dizer que a ideia é eu fazer anotações com os pacientes olhando por cima do meu ombro? E computador? Os prontuários são todos em papel. Fico estarrecida ao ouvir isso. Nunca trabalhei num lugar onde os prontuários fossem em papel, sequer sabia que isso ainda era permitido. Mas acho que as regras são um pouco diferentes na prisão. Ela aponta para uma sala contígua à de exames. Ali é a sala onde ficam os prontuários médicos. Seu crachá vai abrir a porta. Vamos providenciar um antes de você ir embora. Ela ergue o próprio crachá até o leitor na parede e ouve-se um clique alto. Empurra a porta para abri-la e revela um pequeno cômodo empoeirado cheio de armários de arquivos. Toneladas e mais toneladas deles. Isso vai ser um suplício. Tem algum médico supervisor aqui? Pergunto. Ela hesita. O Dr. Wittenburg trabalha em meia dúzia de presídios. Você não vai vê-lo muito, mas ele fica disponível por telefone. Isso me deixa nervosa. Eu nunca ficava sozinha no pronto-socorro, mas imagino que os casos lá fossem mais graves do que os que vou ver aqui. Pelo menos, assim espero. Nossa parada seguinte é a sala de materiais. É mais ou menos igual à do pronto-socorro, só que menor, claro, e o acesso também é por crachá. Há ataduras, material para realizar suturas, além de potes, tubos e substâncias químicas diversas. Só eu posso distribuir os remédios, diz Dorothy.
Você faz a receita e eu entrego os medicamentos para o paciente. Se precisar de algo que não tivermos, podemos encomendar. Esfrego as palmas suadas na calça social preta. Certo, tá bem. Dorothy me encara por um bom tempo. Sei que está nervosa por trabalhar numa penitenciária de segurança máxima, mas você precisa saber que muitos desses homens ficarão gratos pelos seus cuidados. Contanto que seja profissional, não vai ter nenhum problema. Certo. Não compartilhe nenhuma informação pessoal. Os lábios dela formam uma linha reta. Não conte aos detentos onde mora. Não conte nada para eles sobre sua vida. Não pendure nenhuma foto. Você tem filhos? Um filho. Dorothy me encara com um ar espantado. Imaginava que eu fosse responder que não. A maioria das pessoas fica surpresa quando digo que tenho um filho. Mesmo aos 28 anos, pareço bem mais nova, apesar de me sentir bem mais velha. Tenho cara de quem está na faculdade e me sinto com 50 anos. Essa é a minha vida. Bom, não comente sobre seu filho, recomenda Dorothy. Mantenha a relação profissional. Sempre. Não sei com o que você estava acostumada no seu emprego anterior, mas esses homens não são seus amigos. São criminosos que cometeram delitos extremamente graves, e muitos deles vão passar a vida inteira aqui. Eu sei. Nossa, e como sei? E o mais importante de tudo, os olhos azuis frios de Dorothy se cravam em mim. Você precisa lembrar que, embora a maioria desses homens vá procurá-la por motivos legítimos, alguns vêm aqui para conseguir drogas. Temos uma pequena quantidade de narcóticos na farmácia, mas eles estão reservados para ocasiões raras. Não permita que esses homens a enrolem tentando conseguir uma receita de narcóticos para usar ou vender. Claro! Além disso, nunca aceite qualquer tipo de pagamento em troca de narcóticos, acrescenta ela. Se alguém lhe fizer uma proposta dessas, venha falar comigo na hora. Respiro fundo. Eu jamais faria isso. Dorothy me encara com firmeza. É bom, foi isso que a última falou. Agora ela vai acabar num lugar igual a este. Fico sem palavras por alguns instantes. Quando o diretor da prisão me entrevistou, perguntei sobre a última pessoa que havia trabalhado aqui, e ele me contou que ela tinha ido embora por motivos pessoais. Não se lembrou de mencionar que fora presa por vender narcóticos aos detentos. É um banho de água fria pensar que a última pessoa que teve este emprego antes de mim está presa. Ouvi dizer que quando você entra no sistema penitenciário, é difícil sair. Talvez o mesmo valha para as pessoas que trabalham no sistema. Dorothy repara na minha cara, e sua expressão se suaviza um tiquinho de nada. Não se preocupe, diz. Não é tão assustador quanto você pensa. Na verdade, é igualzinho a qualquer outro emprego na área médica. Atender pacientes, fazer com que melhorem, depois mandar eles de volta para suas vidas. Esfrego a nuca. Só tava pensando. Eu vou ser responsável por atender todos os presos da penitenciária? Tipo, eu só atendo uma parte ou... Os lábios dela se franzem. Não, garota, é contigo mesmo. Você vai atender todo mundo. Algum problema com isso? Não, nenhum, respondo. Mas é mentira. O verdadeiro motivo pelo qual eu estava relutante em aceitar este emprego não era o medo de algum detento me assassinar com meu próprio sapato. É por causa de um dos presidiários daqui. Uma pessoa que conheci muito tempo atrás e que não tenho a menor vontade de rever. Só que não posso dizer isso a Dorothy. Não posso revelar que o homem que foi meu primeiro namorado é detento da penitenciária de segurança máxima de Raquer, atualmente cumprindo uma pena de prisão perpétua sem direito a condicional. E que quem o colocou aqui fui eu. 2. Quando entro na rua da casa dos meus pais no meu Toyota azul velho, estou com um crachá laminado da penitenciária de Raquer na bolsa. Dorothy me deu um conselho ameaçador sobre não deixá-lo cair em mãos erradas, mas com base nos meus privilégios de acesso. Tenho quase certeza de que a única coisa que alguém conseguiria fazer com ele seria roubar uns band-aids e usar o banheiro dos funcionários. Mesmo assim, vou protegê-lo com a minha vida. Apesar do motivo ruim que me fez sair da cidade uma década atrás, eu amei ser criança em Raquer. É uma cidade linda com árvores em cada esquina, casinhas pitorescas e vizinhos que não olham automaticamente para o outro lado ao passar por você na rua, como acontece no Queens. E à noite, quando se olha para o céu, é possível identificar cada constelação, em vez de só alguns pontinhos luminosos aleatórios que provavelmente não passam de aviões. É exatamente o tipo de lugar onde uma criança deveria ser criada. É exatamente do que minha pequena família precisa. Paro em frente à garagem com espaço para 2 carros, um resquício de antigamente, quando meus pais estacionavam dentro da garagem e eu tinha que estacionar na frente da casa ou na rua. Força do hábito. Ainda penso na casa como deles, embora não seja mais. A casa agora é minha, toda minha.
Afinal, os dois estão mortos. Quando destranco a porta da frente, o barulho da televisão invade o hall de entrada junto com o cheiro de comida sendo preparada. Fecho os olhos e por poucos instantes, me permito imaginar algum universo paralelo em que estou chegando em casa para encontrar minha família e meu companheiro está na cozinha preparando o jantar. Mas isso não passa de fantasia, claro. Nunca houve ninguém na minha vida que tenha ficado por tempo suficiente para preparar o jantar, e estou começando a pensar se um dia vai haver. O cheiro delicioso é cortesia da babá, que teve a gentileza de começar a preparar o jantar. Olá, chamo. Cheguei. Espera um pouquinho, imaginando se Josh vai vir me dar oi. Houve um tempo em que a chegada da mamãe em casa era seguida por pezinhos correndo e um corpo quentinho se atirando nas minhas pernas. Agora que Josh completou 10 anos, esse tipo de recepção é menos frequente. Ele ainda me ama, não me entenda mal, só que não com tanto entusiasmo assim. Dito e feito. Um segundo depois, Josh aparece no hall de entrada, descalço. É sua última semana de férias, e ele está aproveitando para passar 90% do tempo no sofá assistindo televisão ou então jogando seu Nintendo. Eu não deveria deixar, mas em breve ele vai ter aulas, deveres de casa e partidas esportivas. Ele é louco por beisebol, e os jogos só começam na primavera, mas quando for chegando a hora, vai querer que eu o leve ao parque para treinar. Oi, mãe. Estendo os braços e ele aceita o carinho, não de todo relutante. Oi, filho. Como foi seu dia? Legal. Fez alguma coisa além de ficar sentado no sofá? Ele me abre um sorrisinho. Por que eu ia fazer outra coisa? Josh afasta os cabelos castanhos dos olhos. Precisa de um corte, algo que atirar pelo histórico, será feito no banheiro, em cima da pia. Mas ele com certeza vai cortar os cabelos antes da volta às aulas. A cada dia que passa, o menino se parece um pouco mais com o pai, e com os cabelos desgrenhados assim, a semelhança é suficiente para me dar um aperto no coração. Um temporizador dispara na cozinha e quando me dirijo para lá, o cheiro de frango assado se intensifica. Meu Deus, que saudade de uma comida caseira! Minha mãe cozinhava quase todas as noites, mas já fazia tempo que eu não morava na mesma casa que ela antes de me mudar de vez para cá no mês passado, depois que ela morreu. Chego à cozinha bem na hora em que Margie está tirando uma travessa do forno. Margie é uma avó do bairro que vai ficar com Josh quando eu estiver no trabalho. Ele tentou protestar, dizendo que não precisava de babá, mas não me sinto à vontade com ele passando horas sozinho em casa enquanto estou a 45 minutos de distância, num presídio. Além do mais, Josh tem só 10 anos. E não é exatamente um menino maduro de 10 anos. O cheiro está incrível, Margie, digo. Ela faz uma cara radiante e ajeita atrás da orelha um fio grisalho fujão. Ah, não é nada. Só uns pedaços de frango assado com manteiga de alho. E arroz e aspargos para acompanhar, claro. Não dá para comer só frango puro. Não? Porque tenho quase certeza de que ao longo dos 10 últimos anos, houve uma porção de noites em que Josh e eu comemos só frango, num balde de papelão com o logo de um coronel sorridente na lateral. Mas isso é coisa do passado. Agora vai ser diferente. Um recomeço para nós dois. Josh respira fundo de um jeito exagerado. Que cheiro de molho. Encaro meu filho. Como assim? Você não tem como sentir o cheiro só do molho. Margie dá uma piscadela. Acho que ele tá sentindo o cheiro da manteiga de alho. Ele torce o nariz. Eu não gosto de alho. A gente não pode ir comer no McDonald's. Não entendo direito como se pode amar tanto uma pessoa e com tanta frequência sentir vontade de esganá-la. Em primeiro lugar, em Hacker não tem McDonald's, então não tem como a gente ir lá, explico. Em segundo lugar, a Margie preparou uma comida caseira deliciosa pra gente. Se você não quiser, pode fazer seu próprio jantar. Margie ri. Você parece a minha filha falando. Torço para isso ser um elogio. Muito obrigada por ter vindo hoje, Margie. Você vai estar aqui quando Josh chegar da escola na segunda? O ônibus deve vir lá pelas 3. Combinado. Confirma ela. Apesar de Margie ter a própria chave, eu a acompanho até a porta. Logo antes de nos despedirmos, ela hesita, e um vinco surge entre suas sobrancelhas grisalhas. Escuta, Brooke. Se ela me disser que vai pedir as contas, vou me encolher num canto e chorar. Ela era a única babá disponível que cobrava um valor perto do que eu podia pagar, e mesmo assim mal tenho dinheiro para bancá-la. Diga, o Josh parece bem nervoso com essa volta às aulas. Sei que é difícil chegar a uma cidade nova, principalmente na idade dele, mas ele me pareceu ainda mais nervoso do que eu esperaria que estivesse. Ah, não quero te deixar preocupada, meu bem, acrescenta ela. Só queria avisar.
Sinto uma onda de empatia pelo meu filho de 10 anos. Não posso culpá-lo por estar com saudades do McDonald's. O McDonald's é conhecido. Hacker não é, e tampouco essa casa. Durante toda a vida dele, meus pais nunca nos deixavam vir visitar. Eram sempre eles que iam visitar a gente em Nova York, até eu dizer que não podiam mais ir. Esta cidade é um lar para mim, mas para Josh, é uma cidade cheia de desconhecidos. E consigo pensar em alguns outros motivos que o deixariam com medo de começar a escola depois do que aconteceu no Queens. Vou cuidar disso. Obrigada mais uma vez, Margie. Volto para a cozinha, onde Josh está sentado diante da mesa brincando com o saleiro e o pimenteiro. Está fazendo uma pequena pilha de sal e pimenta, algo que já lhe disse várias vezes para não fazer, mas no momento isso não me deixa com raiva. Eu me sento na cadeira em frente a dele. Oi, parceirinho. Tudo bem com você? Josh traça um J, a primeira letra de seu nome, na pilha de temperos em cima da mesa. Tudo? Nervoso com a volta às aulas? Ele ergue um dos ombros estreitos. Ouvi dizer que as crianças dessa escola são bem legais. Não vai ser como no Queens. Ele ergue os olhos castanhos. Como você pode saber? Eu me retraio. Sinto a dor dele como se fosse minha. No ano passado, Josh sofreu bullying na escola. Um bullying grave. Eu nem sabia o que se passava porque em casa ele não tocava no assunto. Só foi começando a ficar cada vez mais calado. Só entendi o motivo no dia em que ele chegou em casa com um olho roxo. Mesmo com o olho roxo, Josh tentou negar que estivesse acontecendo alguma coisa. Teve muita vergonha de me contar o motivo de as outras crianças estarem fazendo bullying com ele. Eu não fazia ideia de nada. Meu filho é um menino meio quieto, mas nada nele foge do normal. Eu não tinha ideia do que fazia dele um alvo. Até descobrir do que as outras crianças o xingavam. Filho de mãe solteira. O fato de outras crianças estarem fazendo bullying com ele por minha causa cravou uma faca no meu coração. Foi por causa da minha história e do fato de meu filho nunca ter tido um pai. Tive alguns pensamentos sombrios depois disso, pode acreditar. A escola tinha uma política de tolerância zero em relação ao bullying, mas pelo visto isso era só da boca para fora, para fazer parecer que estavam agindo certo. Ninguém parecia ter qualquer intenção de fazer nada para ajudar meu filho. E o fato de o diretor da escola ter me encarado com um olhar de julgamento ao perceber que as outras crianças estavam apenas apontando uma realidade infeliz em relação à minha situação não ajudou. Quando se é mãe solo e já mal se está conseguindo segurar as pontas, é difícil lidar com uma escola que finge não estar acontecendo nada de errado. E com um bando de outros pais com 20 anos a mais e bem mais dinheiro. Cheguei a consultar um advogado, coisa que raspou a maior parte da minha conta bancária. Mas o resultado foi uma recomendação para mudar Josh de escola. Assim, depois de um acidente de carro matar meu pai e minha mãe no final do ano letivo, decidi não vender a casa onde cresci. Era o recomeço de que Josh e eu estávamos precisando. Você vai fazer novos amigos, digo ao meu filho. Como você sabe? Diz ele. Vai, sim, insisto. Prometo que vai. O problema quando os filhos ficam mais velhos é que eles sabem que existem coisas que não se pode prometer. Josh não ergue os olhos da pequena pilha de sal e pimenta. Dessa vez, escreve nela um S, a inicial do seu sobrenome. Mãe? Diga, meu amor, agora que a gente tá morando aqui eu vou conhecer meu pai? Quase engasgo com a própria saliva. Uau, eu não sabia que esse pensamento estava passando pela cabeça dele. Por mais que tenha dado o melhor de mim para ser pai e mãe desse menino, houve momentos na vida de Josh em que ele pareceu obcecado em saber quem é o pai dele. Quando tinha 5 anos, eu não conseguia fazê-lo parar de falar no assunto. Todo dia ele chegava em casa com um desenho novo do pai e de como imaginava que ele era. Astronauta, policial, veterinário, mas já faz um tempinho que ele não menciona o pai. Josh, começo. Porque ele mora aqui, né? Ele ergue os olhos da mesa. Não mora? Cada palavra é como uma minúscula adaga no meu coração. Eu deveria simplesmente ter dito para ele que seu pai tinha morrido. Isso teria facilitado muito as coisas. Poderia ter inventado alguma história maravilhosa sobre o pai dele ser um herói que tinha morrido, sei lá, tentando salvar um filhote de cachorro no incêndio. Talvez, se eu tivesse lhe contado a história do filhote de cachorro no incêndio, as crianças não tivessem feito bullying com ele ano passado. O seu pai morava aqui, meu amor. Não mora mais. Não consigo interpretar direito a expressão no rosto de Josh. O outro problema quando os filhos ficam mais velhos é que eles conseguem perceber quando os pais estão mentindo. 3. O homem na minha frente tem exatamente um dente. Tá, isso não é de todo verdade.
O Sr. Henderson tem 2 dentes na parte de trás da boca, que estão pretos e precisando seriamente de tratamento, mas quando sorri, tudo que consigo ver na boca dele é um dente superior amarelo. A senhora é uma salvação, doutora, diz o Sr. Henderson para mim enquanto me exibe mais uma vez o dente solitário. Já falei 2 vezes para ele que não sou médica, mas ele parece gostar de me chamar assim. Não sei nem dizer o quanto tô agradecido, acrescenta ele. Fico feliz em ajudar. Não fiz praticamente nada pelo Sr. Henderson. Tudo que fiz foi lhe receitar uma bombinha nova para o enfisema dele, que parece ter piorado nos últimos meses. Os detentos precisam preencher um formulário interno, que é uma requisição para vir se consultar comigo caso não seja uma consulta de rotina agendada, e o formulário que o Sr. Henderson preencheu diz apenas: não consigo respirar. Todos os pacientes que recebi no meu primeiro dia foram assim. Não sei o que esses homens fizeram para acabar num presídio de segurança máxima, mas são todos incrivelmente educados e gratos pelo meu atendimento. Não sei que crime terrível esse homem de 63 anos cometeu, e nem quero saber. Nesse momento estou gostando do sujeito. Ando tossindo e com chiado no peito desde que a outra moça foi embora, conta o Sr. Henderson. Como para demonstrar o que está dizendo, ele dá uma tossida alta e úmida puxada bem lá do fundo do peito. Adoraria fazer um raio-x de tórax nele, mas como o técnico não veio hoje, isso vai ter que esperar até amanhã. Os funcionários daqui são terríveis. Estou só há um dia no emprego, mas isso já ficou dolorosamente evidente. Antes de eu começar, o Dr. Wittenburg aparecia no presídio de vez em quando. Quando não, mandavam os detentos para receberem atendimento médico básico no pronto-socorro a um custo descomunal para o presídio. Não é de espantar que parecessem tão desesperados para me contratar. Desesperados o suficiente para relevar minha ligação íntima com um dos detentos. E a Dorothy? Pergunto. O senhor disse para ela que estava com dificuldade para respirar? Ele dá um aceno com a mão. Ela só fala para eu deixar de frescura. Embora os detentos se mostrem bastante educados, já ouvi meu quinhão de reclamações sobre Dorothy hoje. Ninguém parece gostar muito dela. Mas a senhora é ótima, doutora, elogia o Sr. Henderson. Obrigada. Sorriu para ele. Tem mais alguma pergunta ou preocupação? Tenho uma pergunta, sim. Ele coça o ninho de rato de cabelos grisalhos sobre a própria cabeça. A senhora é casada? O alerta de Dorothy sobre não dar informações pessoais a nenhum dos pacientes ainda ecoa nos meus ouvidos. Mas essa parece uma pergunta um tanto inofensiva. E ele pode ver claramente que não estou usando aliança. Não, respondo. Não sou casada. Bom, tenho certeza de que vai encontrar alguém em breve, doutora, assegura ele. A senhora é bem jovem e bonita. Não precisa se preocupar. Ótimo. O Sr. Henderson pula da maca de exame, e eu o conduzo até o lado de fora do consultório enquanto faço algumas últimas anotações rápidas no seu prontuário em papel. As exigências de documentação aqui são bem limitadas pelo que pude ver. A última enfermeira, Elise, simplesmente fazia algumas anotações para cada uma das consultas com sua letra grande e arredondada. Independentemente de quais forem seus outros pecados, fico feliz pelo fato de Elise ter uma letra boa. O agente penitenciário Marcus Hunt está aguardando do lado de fora do consultório. Hunt é o agente destacado para a ala médica, ou seja, é quem traz os pacientes até a área de espera, isto é, as cadeiras de plástico enfileiradas do lado de fora do consultório, e fica parado em posição de sentido bem do lado de fora enquanto faço o atendimento. Hunt é alto e, embora não seja exatamente largo, parece forte por baixo do uniforme azul de guarda. Deve ter 30 e poucos anos, com a cabeça raspada e o rosto coberto por uma barba de alguns dias por fazer. Como não há postigos nas portas, é reconfortante deixar a do consultório aberta e saber que Hunt está logo ali fora. Já reparei que ele às vezes deixa a porta bem aberta e em outras, como com o Sr. Henderson, apenas a entreabre de leve. Imagino que saiba mais sobre os detentos do que eu, portanto deixo isso a seu critério. Mais ou menos 1/3 dos homens hoje vieram algemados. 1 ou 2 estavam de tornozeleira também. Não perguntei como eles determinam quem é algemado e quem não é. Entrego o Sr. Henderson ao agente Hunt, e ele dá um meneio de cabeça para mim sem expressão nenhuma no rosto. Assim como Dorothy não é de sorrir muito ou quase nunca. As únicas pessoas que sorriram para mim desde que cheguei aqui foram os detentos. Vou levar ele de volta para a cela, diz Hunt. Dou uma olhada nas cadeiras de plástico do lado de fora do consultório. Ninguém mais esperando? Não, pode fazer um intervalo. Vejo Hunt desaparecer por um corredor com o Sr. Henderson e fico sozinha. Não que não esteja contente por ter um intervalo,
mas é que não tem muita coisa para fazer por aqui. O sinal de internet é praticamente inexistente, e não tem ninguém para conversar. Eu deveria começar a trazer um livro para ler quando tiver intervalos durante o expediente. A sala dos prontuários fica à esquerda. Já entrei lá 1 ou 2 vezes hoje para buscar alguns, já que ninguém faz isso por mim. Baixo os olhos para o relógio no meu pulso. Ainda falta 1 hora para meu horário de saída. Então olho para um lado e para outro do corredor. Não tem ninguém por aqui a não ser eu. Sigo de fininho até a sala dos prontuários e uso meu crachá para destrancar a porta. É uma salinha extremamente claustrofóbica, atolada com o máximo de arquivos que dá para espremer nesse espaço, iluminada por uma única lâmpada sem luminária no teto. Há também uma pilha de pastas jogadas num canto, transbordando páginas. Dorothy me disse que são as pastas dos detentos que não estão mais no presídio. Como a maioria aqui está cumprindo pena de prisão perpétua, suponho que isso queira dizer que eles morreram. Não tenho muito tempo antes de Hunt voltar. Por sorte, sei exatamente o que estou procurando. Traço uma reta em direção à gaveta assinalada com a letra N, que abro com um puxão, expondo uma grossa coleção de prontuários bem espremida. Vou percorrendo sobrenomes com o polegar. Nash, Nab, Napier, Neil, Nelson. Puxo a pasta com as mãos ligeiramente trêmulas. O nome escrito na etiqueta é Shane Nelson. É ele. Ele continua neste lugar. Não que eu devesse me espantar com isso, já que da última vez que o vi, ele estava sendo condenado a passar o resto da vida neste presídio. Fecho os olhos e ainda consigo ver seu belo rosto marcado. Os olhos pregados nos meus. Eu te amo, Brooke. Foi isso que ele me disse apenas poucas horas antes de tentar me matar. E essa nem foi a pior coisa que ele fez. Baixo os olhos para o prontuário em papel com vontade de abri-lo e examiná-lo, mas sei que não devo. Do ponto de vista moral, com certeza não. Do ponto de vista legal, é uma zona cinzenta. Tecnicamente, na condição de detento desta penitenciária, ele é um dos meus pacientes. Mas se eu abrir o prontuário dele, não lerei como profissional da área médica. Faz só um dia que cheguei aqui. É meio cedo para começar a desrespeitar as regras. Quando me candidatei ao emprego, não pensei que fossem me contratar, considerando minha ligação com um dos detentos. Mas eu era menor de idade na época em que Shane foi julgado, e meus pais se desdobraram para manter meu nome fora dos registros públicos. Mesmo assim, imaginei que uma verificação de antecedentes fosse me denunciar. Mas eu estava errada. Ou então o diretor sabia da ligação, mas estavam precisando tanto de alguém que deixaram isso passar. Ouço um clique e me dou conta de que alguma outra pessoa usou o crachá para destrancar a porta da sala dos prontuários. Em pânico, enfio o prontuário de Shane de volta no arquivo e fecho a gaveta com força no mesmo instante em que a porta se abre. O agente Hunt está de pé ali, preenchendo o vão da porta com sua silhueta alta. Tem mais um paciente para você. Na penumbra da sala, os olhos dele parecem 2 órbitas escuras. O que está fazendo aqui? Eu olho para trás em direção ao arquivo. É que pensei numa coisa sobre um paciente de hoje de manhã e quis anotar. Tenho todo o direito de estar nesta sala. Ele não tem como saber que o que eu estava fazendo não era nem um pouco regular, embora eu desconfie que minhas bochechas vermelhas estejam me entregando. Hunt estreita os olhos para mim. Já separei todos os prontuários das consultas marcadas. Se precisar de algum outro, posso levar para você. Forço um sorriso. Bom, nesse caso, obrigada. Com certeza fico muito agradecida. Ele não retribui meu sorriso. Bom, que ótimo. Faz menos de um dia que estou aqui e o guarda já me considera um problema. Porém, como pelo visto eles precisam de mim mais do que preciso deles, meu emprego está a salvo. Por enquanto. Contanto que Shane Nelson não precise se consultar na ala médica no futuro próximo. 11 anos atrás. Meus pais me matariam se soubessem o que estou fazendo agora. Eles acham que fui estudar depois da escola com minha melhor amiga, Chelsea. Acham que ela vai me dar uma carona até em casa, que vou pegar uma muda de roupas e voltar para dormir na casa dela. Se soubessem que estou sentada dentro de um carro a um quarteirão de casa com Shane Nelson, seria bem ruim. E se soubessem que na verdade é na casa do Shane que vou passar a noite, bom, nem quero saber o que eles fariam. Para começar, eu ficaria de castigo. E não do tipo em que não posso jogar videogame ou repetir a sobremesa. Eu seria tirada da escola, provavelmente passaria a estudar em casa e nunca mais poderia sair do meu quarto. Esse tipo de castigo. Então é por isso que ao me levar em casa, Shane sempre para o carro a 1 ou 2 quarteirões de distância. Mesmo isso é um risco, mas em se tratando de Shane, estou disposta a assumir qualquer risco besta.
Sempre fui uma boa menina, nota 10 em tudo, grupo de excelência acadêmica, clube de debates. Pela primeira vez conheci um cara que me faz querer quebrar todas as minhas próprias regras. Quando Shane me olha do banco do motorista de seu Chevy, percebo que não há muita coisa que eu não faria por ele. Estou super na expectativa para hoje à noite, digo para ele com uma voz que torço para soar madura e sensual, mas que mais provavelmente sou esganiçada e nervosa. Não consigo evitar, eu nunca passei a noite na casa de nenhum garoto. Eu também. Ele acompanha a curva do pingente de floco de neve de ouro que uso no pescoço. Muito. Os vívidos olhos castanhos dele encontram os meus. Conheço Shane desde o segundo ciclo do fundamental, e juro que ele fica mais bonito a cada ano que passa. Cabelos pretos meio bagunçados, um sorriso perigoso e agora uma boa dose de músculos. Quando tínhamos 12 anos, ele era só um menino bagunceiro que não conseguia parar de se meter em encrenca na escola. Aí no ensino médio, entrou para o time de futebol americano e virou quarterback estrela do time. Todos os dias vou com Chelsea vê-lo jogar e fico torcendo das arquibancadas, e ele é mesmo um craque. Mas nem assim é bom o bastante para meus pais. Sabe de uma coisa? Diz Shane. Podia ser só a gente lá em casa hoje. É só você querer. Quando Chelsea descobriu que a mãe dele passaria o fim de semana fora visitando a avó de Shane, teve a ideia brilhante de fazer uma festinha na casa dele hoje. Ela logo se convidou, acompanhada do próprio namorado Brandon, outro craque de futebol. Brandon tem um talento especial para em toda festa sempre estar com uma garrafa de alguma bebida. Não sei se é uma boa ideia, digo. Se a Chelsea não for, ela vai me dedurar pros meus pais. Shane faz uma careta. Ela é sua melhor amiga. Acha mesmo que ela faria isso? A faria com toda certeza. Chelsea pode até ser minha melhor amiga, mas vive tentando se dar bem. Dessa vez, para variar, estou até aliviada. Faz 3 meses que Shane e eu estamos namorando, e estou nervosa por ficar sozinha com ele. Nem acho que ele saiba que ainda sou virgem. Ele não disse que não era, mas eu tenho certeza. Não é possível que seja. Não faz mal, digo. Vai ser legal com a Chelsea e o Brandon. Shane não protesta porque Brandon é um de seus melhores amigos. Mas ele não está nervoso em relação a ficarmos a sós. Parece animado com qualquer tempinho que consiga passar comigo. Fico toda prosa por ele parecer gostar tanto de mim. Já namorei alguns caras, mas Shane é meu primeiro namorado de verdade. Ele nem parece se importar com o fato de precisarmos namorar escondido por meus pais não gostarem dele. Olho para meu relógio de pulso. Falei para minha mãe que chegaria em casa às 5. É melhor eu ir. Só mais 5 minutos? Melhor não. Não quero dar a meus pais qualquer desculpa para dizerem que não posso sair hoje. Faz pouco tempo que eles aliviaram as restrições do último verão, quando uma adolescente chamada Tracy de Ford, de uma cidade vizinha nossa, foi encontrada morta no mato. Depois disso, todo mundo passou quase um mês absolutamente em pânico. Mas 4 meses se passaram, e é quase como se aquilo nunca tivesse acontecido. Tracy de Ford antes era super importante, e agora é como se ela nunca tivesse existido. Tá, tudo bem, concorda ele. Shane me segura pelo ombro e me puxa para si. Eu beijo, um beijo profundo e ardente, como se estivéssemos competindo para ver quem vai engolir o outro primeiro. Parece que a gente não consegue se cansar um do outro. Te vejo à noite. Até. Começo a abrir a porta do carro, então sinto a mão dele no meu ombro. Brooke? Eu me viro para ele de novo. Eu te amo, Brooke. Não consigo deixar de abrir um sorriso para ele. É uma piada interna nossa. Um dia eu estava mandando uma mensagem para ele dizendo que amava sorvete, mas errei na hora de digitar e escrevi "eu amo sorvete". O celular deveria ter corrigido, mas não. E então isso virou uma brincadeira. Eu amo batata frita. Eu amo massagem no pé. Então, umas 2 semanas atrás, ele disparou. Eu te amo, Brooke. Ele não me ama. Óbvio que não. Afinal, só temos 17 anos e estamos namorando há 3 meses. Mas ele me ama. E isso é quase melhor do que amor. Também te amo, digo. Shane ri e solta meu ombro para me deixar sair. Quando bato a porta do Chevy, o carro inteiro sacode. É uma lata velha. Ele literalmente o pegou no ferro velho e usou suas habilidades da aula de mecânica de automóveis para reconstruir o motor e fazer o carro funcionar. Pintou a lataria que ficou mais ou menos apresentável. Mas vivo meio com medo de o carro simplesmente morrer no meio da estrada e eu precisar voltar a pé para a civilização calçando o que quase com certeza serão sapatos incrivelmente desconfortáveis, porque é esse o tipo de sorte que costumo ter. Mas Shane não tem dinheiro para um carro novo.
ou mesmo para um carro usado. Apesar de trabalhar todo fim de semana na pizzaria, o único carro que ele tem como bancar é o que comprou no ferro velho. E agora dá para saber por que meus pais nunca vão gostar dele. Porque, segundo eles, assim como o carro dele, Shane é um lixo. Ele baixa o vidro do carona. A gente se vê à noite, Brooke. 7h30. 7h30, repito, obediente. Após essa confirmação, o carro de Shane se afasta zunindo e fazendo bem mais barulho do que um carro deveria fazer, porque o silencioso também veio do ferro velho. Fico olhando o Chevy desaparecer depois da esquina, porque estou apaixonada por ele a esse ponto. Tanto que preciso ficar olhando até ele sumir ao longe. É de dar náuseas, eu sei. O que é que você vai fazer às 7h30, Brooke? Despenco da minha nuvem de amor, digo, Ambor, ao ouvir a voz atrás de mim. Não reparei que Shane tinha parado perigosamente perto da casa dos Reeses, coisa que em geral toma cuidado para não fazer. Tirice está no gramado na frente de casa juntando as últimas folhas que sobraram do outono. Tim, droga, nada, respondo. Te arqueia uma das sobrancelhas quando ergo os olhos para encará-lo. Ainda não estou acostumada a olhar para cima para falar com ele. Eu o conheço desde que nós dois usávamos fraldas, quando ele era conhecido como Tim e tinha a cara toda sardenta, como se uma bomba de sardas tivesse explodido em seu rosto. Ele sempre foi uns 5 centímetros mais baixo do que eu, aí de repente, cerca de 1 ano atrás, espichou. Ainda não consigo me acostumar direito com isso. Vai encontrar o Shane às 7h30? Pressiona Tim. Olho para o outro lado. Chelsea pode até ser minha melhor amiga, mas quem me conhece melhor do que qualquer outra pessoa no mundo é o Tim. Quem sabe? Seus olhos azuis escurecem. Não acredito que você tá namorando aquele animal. Meus pais detestam Shane, mas Tio detesta mais ainda, com um estranho arrebatamento que não entendo por completo. Ti não é o tipo de cara que iria julgar alguém por dirigir um carro de terceira mão ou morar num sítio velho que está a uma telha solta de ser considerado inabitável. Deve haver outros motivos para ele detestar Shane. Ti, para com isso, resmungo. Ele esfrega o queixo. A maioria das suas sardas clareou nos últimos anos, em parte porque ele toma cuidado para não pegar sol. Mas sinto saudades das sardas de Tim. Elas eram fofas. Sem elas e agora uma cabeça mais alto do que eu, ele virou um cara bonito, mas já não é mais fofo. Além do mais, parece outra pessoa. Um menino diferente daquele com quem eu passava os verões, gritando e correndo por entre os irrigadores automáticos do quintal dos fundos da casa dele. O Shane é um animal, declara ele. Ah, para com isso. Mas insiste Tim ríspido. Ele e aqueles amigos dele do futebol são uns brutamontes. Não acredito que você não esteja vendo isso, Brooke. Transfiro o peso de um pé para o outro no quintal de Tim, lamacento por causa do ar, que está pesado e úmido. Posso sentir meus cabelos começando a enrolar. A previsão deu chuva forte e tempestade para esta noite, e Chelsea e eu pretendemos chegar no sítio antes de o tempo virar. De modo que eu deveria ir andando, mas detesto a expressão de julgamento no rosto de Tim e fico louca para provar que ele está errado. Ele não conhece Shane como eu. Antes eu achava Shane um animal, mas ele não é. É um cara legal, e gosto dele de verdade. Eu o amo. Tim simplesmente não consegue ver isso. Queria que conseguisse. Você precisa conhecer o Shane, digo. Aposto que iria gostar dele. Te bufa e balança a cabeça. Escuta, você deveria vir hoje à noite também, sugiro. Ele estreita os olhos. Ir aonde? As palavras saem antes de eu conseguir pensar 2 vezes. Hoje à noite a gente vai se encontrar na casa do Shane. A mãe dele vai viajar. Eu, o Shane, a Chelsea e o Brandon vamos estar lá. Ergo uma das sobrancelhas, esperançosa. E você? Desculpa, eu passo. Vem, vai ser legal. É só dizer pros seus pais que você foi pra casa do Jordan. Eles nunca vão conferir. Vamos todos dormir lá. Te inclina a cabeça para o lado enquanto toma uma decisão. Ele costumava adotar essa mesma expressão quando éramos crianças. Era tudo muito fácil nessa época. Eu ia para a casa dele e não havia nenhuma conversa sobre namorados, nem brutamontes, nem nada disso. Eu ia para lá e nós ficávamos brincando. E na época eu tinha a sensação de que seria assim para sempre. De que Tim e eu seríamos amigos assim para sempre. Foi Tim quem me comprou o pingente de floco de neve que sempre uso. Ele me deu de presente no meu aniversário de 10 anos, porque uma das coisas que mais gostávamos de fazer juntos era brincar na neve, andar de trenó, fazer bonecos de neve, brincar de guerra de bolas de neve. Toda vez que nevava, a primeira coisa que eu fazia era calçar minhas botas, vestir meu macacão e ir para a casa do Tim. O colar foi a primeira joia de verdade que alguém me deu.
Levando em conta que a usei todos os dias desde então e que ela não deixou meu pescoço esverdeado, desconfio que ele deva ter gastado um dinheirão. Provavelmente passou o ano inteiro economizando só para me comprar esse colar. Tudo bem, diz ele. Por que não? Tenho uma vaga consciência do fato de que Ti nunca, jamais me diz não. Mas tento não pensar nisso. Existem determinados aspectos da minha relação com o menino da casa ao lado que é melhor não analisar muito a fundo. Que ótimo! Bato uma palma. A Chelsea vem me buscar às 7h15. A gente passa para te pegar em seguida. Ti não teria como parecer menos entusiasmado com o programa. Tudo bem. Ele acha que tudo isso é um erro, mas está enganado. Vai se divertir horrores hoje à noite, e vou provar para ele que Shane é um cara legal. E vou também pedir para Chelsea chamar uma terceira menina para ficar com ele. Afinal, melhor garantir que ele se divirta também. 5. Dias de hoje. Se fosse um comportamento socialmente aceitável, Josh estaria escondido entre as minhas pernas. Só que ele tem 10 anos, então em vez disso está parado bem perto de mim, segurando firme a manga da minha camisa, ainda relutante em se juntar ao grupo de crianças que estarão na sua turma de 5º ano. A professora dele, que se chama Sra. Conway, me lança um olhar de empatia. Ela parece bastante simpática, uma profissional experiente de 40 e poucos anos, aparentemente capaz de manter a turma na linha. Não trabalhava na escola quando estudei aqui, mas desconfio que deva ter começado logo depois. Ele vai ficar bem, senhorita Sullivan, garante ela. Prometo ficar de olho vivo nele. Obrigada. Não me escapa o fato de ela ter me chamado de senhorita, não senhora. Por acaso ela sabe que sou mãe solteira? Que Josh não tem um pai presente? Conhece toda a história sórdida? As pessoas falam muito em cidades como esta, muito embora meus pais tenham feito todo o possível para esconder minha gravidez. E se a professora sabe, então talvez todos os outros pais também saibam. E então as crianças vão saber. E aí os xingamentos vão começar de novo. Não é paranoia minha. Josh vai ficar bem. O burburinho animado das crianças é interrompido pelo ruído estridente de um sinal varando o ar. É o começo oficial do primeiro dia de aula. É preciso todo o meu autocontrole para não esmagar Josh num abraço de urso constrangedor. Ele é um pouco pequeno para a idade, bate só no meu ombro, e às vezes ainda parece dolorosamente novinho. Novinho demais para encarar algo assustador como uma sala de aula cheia de desconhecidos na qual todos estudaram juntos nos últimos 5 anos. Boa sorte, cochicho no ouvido dele. Lembra, todo mundo gosta do menino novo legal. O queixo de Josh está ligeiramente trêmulo. Ele está tentando não chorar. Aos 2 anos de idade tinha o hábito de chorar copiosamente sem o menor pudor, mas é mais doloroso ainda vê-lo agora, um menino crescido, lutando para conter esse choro. Dou um beijo no alto da sua cabeça e um leve empurrão nas suas costas. Ele se afasta atrás dos colegas para dentro da escola como se estivesse a caminho da forca. Ele vai ficar bem. As outras crianças vão adorá-lo, mesmo ele tendo nascido fora do matrimônio. A gente se mudar para cá foi a decisão certa. Repete bastante isso para si mesma, Brooke. Fico olhando até não conseguir mais ver a mochila verde de Josh. Adoraria ficar plantada do lado de fora de sua sala de aula para estar disponível se ele precisasse de mim durante o dia. Mas eu não podia fazer isso nem quando ele estava no jardim de infância, e com certeza não seria aceitável agora. Vou simplesmente confiar que tudo vai ficar bem. Ele vai se sair bem. Brooke? Brooke Sullivan? Reteso o maxilar ao escutar meu nome. A pior coisa em relação a me mudar de volta para a cidade onde cresci é as pessoas de vez em quando me reconhecerem. Felizmente a cidade é grande o bastante para isso não acontecer com muita frequência, mas imagino que já devesse estar preparada para isso ali parada em frente à mesma escola de ensino fundamental que frequentei quando tinha a idade de Josh. Eu me viro para cumprimentar o professor que me reconheceu. Mas, antes que eu consiga dizer oi, minha boca se escâncara. Tim, consigo dizer. É Tirice, que morou no mesmo quarteirão que eu durante toda a minha infância. O meu melhor amigo. Bom, até eu ir embora da cidade sem lhe dizer nada. Brooke, o rosto dele se ilumina. É você mesma. Quando te atravessa correndo o gramado que circunda a escola, consigo dar uma olhada melhor nele. E, bom, uau! Quando éramos pequenos, Tim era um menino fofinho, todo sardento, com um sorriso que lhe valia o amor de todos os adultos. Então, mais para o final do ensino médio, ele espichou uns 15 centímetros praticamente da noite para o dia e ficou um pouco menos fofinho e um pouco mais atraente, embora ainda fosse magrelo e comprido demais.
Só que agora ele encorpou de vez, ganhou o peso de que precisava e um pouco de músculo também. As sardas sumiram faz tempo. Tirice está um gato. Encabulada, passo uma das mãos pelos cabelos escuros que prendi num rabo de cavalo bagunçado antes de sair de casa. Também estou usando uma camiseta largona e uma calça de yoga. Não é o que eu gostaria de estar vestindo ao esbarrar com Tirice pela primeira vez em 10 anos. Mas é isso. Ei, diz ele ao chegar mais perto. Que loucura! Vi você do outro lado do gramado e pensei, não tem como aquela ali ser a Brooke Sullivan. Tô imaginando coisas. Mas é você. É você mesmo. Sou eu, digo tensa. Ele sorri. Tô vendo. E então simplesmente ficamos ali meio constrangidos. Bom, eu pelo menos estou. Jatim pelo visto não consegue parar de sorrir. Não entendo com que ele está tão feliz, e isso me incomoda. Então, coço o cotovelo. Você é professor aqui ou... Ele passa uma das mãos pelos cabelos que sempre me fizeram pensar na cor de um pé de bordo. Bom, na verdade sou vice-diretor da escola. Ah, formo um sorriso com os lábios. Sinto como se eles fossem feitos de barro. Que maravilha! Meus parabéns. Ah, obrigado. Ele esfrega o queixo, e não posso evitar reparar na ausência de aliança no dedo anular. Mas e você? Eu sou enfermeira de prática avançada. Os olhos dele se iluminam. Você é a nossa nova enfermeira? Não, não sou, respondo depressa. Eu trabalho em outro lugar. Com certeza não vou contar para ele que arrumei um emprego no presídio de segurança máxima a 45 minutos daqui. Ele franze o senho. Ah, levo um segundo para entender seu ar de incompreensão. Ele não sabe por que estou aqui. Vou ter que contar para ele. Vim só deixar meu filho, explico. É o primeiro dia de aula dele, então, sabe como é, ele tá bem nervoso. Ah, ele sorri de novo, mas agora parece um pouco mais forçado. Bom, o primeiro dia no jardim de infância é sempre assustador para as crianças. Tenho certeza de que ele vai se sair muito bem. Quando falei que era o primeiro dia de aula de Josh, ele pressupôs que eu estivesse querendo dizer que meu filho estava começando o jardim de infância. Não entendeu que ele tem 10 anos. Vai descobrir alguma hora e estou apreensiva com isso. Não quero que faça as contas. Afinal, ele também estava lá naquela noite. Tem as cicatrizes para provar. Brooke, eu soube do acidente com seus pais. Sinto muito mesmo. Eu estava fora do país, senão teria ido no velório. Eu tô bem, balbucio. A gente na verdade não era muito chegado. Eles não foram os melhores pais do mundo. Não menciono que passei 5 anos sem ver ou falar com meus pais. Não há por que entrar em detalhes. Foi um acidente de carro, foi isso? Assinto. Eles morreram juntos, o que é uma ironia, porque sempre achei que não se suportavam. Meu pai vivia traindo minha mãe. Mesmo assim, ele enfia as mãos nos bolsos. Deve ter sido difícil para você. Tá morando na casa deles? Tô. Foi mais fácil do que vender no mercado do jeito que tá, sabe? Ah, claro. Ele balança a cabeça. Também tô morando na casa dos meus pais. Eles se mudaram pra Flórida há 2 anos, então oficialmente só tô tomando conta da casa. Mas acho que a essa altura preciso parar de enganar a mim mesmo e reconhecer que moro lá. Eu sempre gostei da sua casa. É, ele dá de ombros. Lá é legal. Só é grande. Pra uma pessoa só, entende? Como se eu precisasse de outra dica de que ele é solteiro. Ele quer ter certeza absoluta de que eu saiba. Ah, então, os olhos dele relanceiam para o gramado ao redor da escola, agora cada vez mais vazio e pisoteado por pequenas pegadas. Seu marido também trabalha por aqui? Não sou casada. É mesmo? Pois é. Ainda passamos mais alguns segundos nos encarando, e então um sorriso tímido surge no rosto de Tim. Bem sutil meu jeito de descobrir se você ainda estava solteira, né? Ficou impressionada com minhas habilidades? Apesar de tudo, sou obrigada a rir. Tim sempre soube como me fazer sorrir. Muito impressionada. Você deve ser o maior pegador, como todos os vice-diretores de escolas de ensino fundamental. Eu não imaginaria outra coisa. O sorriso dele se alarga um pouco mais. Escuta, eu tenho que entrar, mas a gente precisa mesmo pôr o papo em dia. Será que daria pra gente tomar um café um dia desses? A última coisa que eu quero é pôr o papo em dia com alguém da minha antiga vida, especialmente alguém de quem fui tão próxima quanto Tim. Eu ando bem ocupada. Bom, um café não leva muito tempo, né? 20 minutos, no máximo. Isso não pode dar boa coisa. Não tenho espaço na minha vida para o que quer que Tim esteja buscando. Além do mais, tenho a sensação de que quando descobrir a verdade sobre Josh, ele vai passar a se sentir diferente em relação a mim. Mas quero encerrar essa conversa, então cedo um pouco.
Quem sabe depois de eu me instalar por aqui, digo por fim. Bom, a expressão dele continua radiante. Meu Deus, tinha esquecido como ele costumava me olhar. Foi ótimo rever você, Brooke, de verdade. Ótimo mesmo. E vou cobrar esse seu quem sabe. O passo dele tem um pouco mais de energia quando volta correndo em direção à escola. Tirice. Uau! Nunca acreditei que fosse vê-lo de novo. 6. Estou indignada. O paciente que atendo nesse momento é Malcolm Carpenter. Ele tem 20 e tantos anos e levou um tiro na coluna quando estava fazendo o que quer que tenha feito para receber uma pena de prisão perpétua num presídio de segurança máxima. Tenho certeza de que foi ruim. Não quero nem saber. Só que nada disso me diz respeito. O que me diz respeito é que Malcolm Carpenter é paraplégico e cadeirante. O que significa que passa o dia inteiro sentado e à noite fica deitado num colchão fino feito papel, e agora está com uma ferida bem impressionante no cóccix da qual ninguém cuida há Deus sabe quanto tempo. O que você acha, Brooke? Pergunta o paciente. Ele está deitado de lado na mesa de exame, com a calça arriada, esperando o meu veredito. Infelizmente não tenho nada de bom a lhe dizer. É uma escara. Podemos fazer um curativo, mas ela nunca vai sarar se não diminuir a pressão sobre ela. É bom, e como é que eu vou fazer isso? A almofada da minha cadeira até que é decente, mas o colchão é um horror. Eu basicamente fico deitado direto sobre as molas de metal. Então você precisa de um colchão melhor. Ele bufa. Há quanto tempo você trabalha aqui? Ninguém vai me arrumar um colchão novo. Vão ter que arrumar se eu receitar. Se você diz. Apesar do ceticismo, ele vai conseguir o tal colchão. É negligência médica não dar um colchão anti-escaras decente para uma pessoa com deficiência. Pode ser que isso envolva uma montanha de papelada, mas vou dar um jeito de fazer acontecer. Assim que termino de atender Malcolm Carpenter, confirmo que ninguém está aguardando por uma consulta e sigo o corredor até a sala de Dorothy. Sim, ela tem uma sala, e eu uma mesa no meu próprio consultório. Mas reconheço que ela tem mais tempo de casa do que eu, então não vou dizer nada. Espero não ficar trabalhando aqui por tempo suficiente para conseguir uma sala. Bato na porta da sala de Dorothy e espero que ela me diga para entrar. Depois do que parecem ser 5 minutos, ela me chama. Quando entro, ela está sentada diante de sua mesa com um par de óculos com armação em formato de meia-lua apoiado no osso do nariz bulboso. Estou muito ocupada, Brooke, diz. Não vai demorar. Só preciso saber como conseguir um colchão anti-escaras para Malcolm Carpenter. Ela me espia por cima dos óculos. Um colchão anti-escaras? Dorothy diz isso como se eu estivesse falando um idioma desconhecido. Ela sabe muito bem a que estou me referindo. Ele é paraplégico e está com uma ferida no cóccix. Precisa de um colchão decente ou a ferida não vai sarar. Brooke, isso aqui não é um hotel, diz ela seca. Não podemos dar colchões de sonho para todos os detentos. Um músculo se contrai debaixo do meu olho. Não estou pedindo um artigo de luxo. É uma indicação médica. Eu acho que não. É claro que é. Exclamo. Ele não consegue se mexer nem sentir a metade inferior do corpo. A ferida só vai aumentar se não aliviarmos a pressão sobre ela. Arrumar um colchão decente para ele é o mínimo que podemos fazer. Receio que um colchão novo simplesmente não caiba no orçamento. Você vai ter que inventar uma solução mais criativa. Ela balança a cabeça. Não tem nenhuma habilidade em resolução de problemas? Fico encarando-a, atonita demais para responder. O problema é que o homem está com uma escara. A solução simples é um colchão decente. Qual o problema dessa mulher? Ela por acaso não dá a mínima para os detentos? Eles são seres humanos, apesar de tudo. O telefone em cima da mesa de Dorothy toca. Ela atende sem me dizer mais nenhuma palavra. Fico parada enquanto ela escuta outra pessoa falar. Por fim diz. Sim, vou mandá-la agora mesmo. Droga. Ela provavelmente está falando de mim. Dito e feito, ao desligar o telefone, Dorothy ergue os olhos para me encarar por cima dos óculos. Houve um incidente no pátio. O agente Hunt está trazendo um dos detentos para se consultar com você por causa de um ferimento. Que ótimo! Meus ombros desabam, derrotados, e volto marchando para meu consultório, sala. Mas não desisti. Vou arrumar um jeito de conseguir esse colchão para Malcolm Carpenter, nem que seja a última coisa que eu faça. Mas primeiro preciso tratar esse tal sujeito que se feriu no pátio. Fico imaginando como será que ele se machucou. Será que foi um cadeado dentro de uma meia? Isso é uma coisa que se faz mesmo na prisão? Assim que chego na minha sala, vejo o agente Hunt vindo pelo corredor com um dos detentos. Deve ser o cara que se machucou no pátio.
Ele está usando o macacão caque padrão do presídio e, ao contrário da maioria dos outros, está tanto de algemas quanto de tornozeleiras, de modo que vem arrastando os pés lentamente ao lado de Hunt. Conforme ele se aproxima, vejo a atadura ao redor de sua testa, empapada de sangue vermelho vivo. O que quer que esteja ali embaixo quase com certeza vai precisar de pontos. Meus olhos então descem até o rosto do detento. Ai não. Não. É Shane. 11 anos atrás. Por algum motivo, Chelsea não consegue encostar em frente à minha casa sem apoiar todo o peso dela na